Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você é abençoado em mais um Conexão Getsemane. Nossos programas hoje com a honra de recebermos a evangelista Mary Grace e o pastor Lester Hills. Welcome, pastor Lester Hills. Thank you, muito obrigado. Você está vendo que ele fala algumas palavras em inglês e algumas palavras em português. Ele não fala bem o português ainda, por isso nós vamos contar com a ajuda da evangelista Mary Grace para o interpretar em alguns momentos. Mary Grace vai contar uma história para você hoje que vai impactar o seu coração. Se você está preparado, chame as pessoas que estão aí em sua vizinhança, chame seus amigos, divulgue o máximo esse programa, porque vai mudar a sua história. Evangelista Mary Grace, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. A gente não vai começar contando a história do livro, que é um livro que ela escreveu que está aqui na mesa, e nem ainda a do filme. Vamos começar mostrando para as pessoas em casa quem é evangelista e quem é o pastor. Evangelista Mary Grace, quem é você? Quem é a Mary Grace? A Mary Grace é a Maria da Graça brasileira, que foi nascida no Brasil e foi para os Estados Unidos aos 20 e poucos anos, se tornou também uma cidadã americana e aderiu à cidadania com o nome de Mary Grace. Ah, tá, é uma tradução. O nome original é Maria das Graças. É como o Paulo antes foi Saulo, né? Isso mesmo, depois da salvação teve um novo tempo, teve um novo tempo, um novo nome. A senhora nasceu aqui no Brasil, em São Paulo? Em São Paulo, em Guarani do Oeste, interior de São Paulo. E a senhora, nessa época, a família da senhora era evangélica? Tinha alguém evangélico na família da senhora? Alguém conhecia Cristo? Não, a minha família, ela frequentava muito assim umbanda, quimbanda, todo tipo de espiritismo que era oferecido naquela época, né, naquela ocasião no Brasil. Ah, tá. A senhora foi para os Estados Unidos conhecendo o pastor ou conheceu o pastor lá? Eu conheci o pastor Lester lá nos Estados Unidos. E a senhora foi para os Estados Unidos por quê? Foi depois da conversão, antes da conversão? Não, eu me converti nos Estados Unidos. Ah, tá. E eu fui nos anos 80, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e depois eu tive um tempo ali, voltei ao Brasil, e depois no final dos anos 86, foi a última vez que eu regressei aos Estados Unidos, e fui com o objetivo de implantar o primeiro centro espíritas para brasileiros, ali na cidade de Miami. Então, na segunda ida, ou na última, em 86, isso, em 86, foi com o objetivo discipular pessoas para o Espiritismo. Para o Espiritismo, isso. Interessante, a senhora foi para os Estados Unidos numa época que havia um grande mover de pessoas migrando para os Estados Unidos, né? Foi o primeiro boom da imigração para os Estados Unidos brasileiros, né? Nós chamávamos de realizar o sonho americano. O sonho americano, que até hoje ainda... E agora nós estamos começando a acontecer isso de novo, porque toda vez que um país tem crise, geralmente as pessoas começam a aumentar o número de pessoas que mudam do país em busca de um novo sonho, de uma nova oportunidade. Isso mesmo. A senhora já deu uma introdução pequena, mas assim, para quem prestou atenção, falou um pouco sobre isso, que a senhora foi ali para criar e discipular pessoas para o Espiritismo. A senhora foi discipulada no Espiritismo? Como que foi isso? Foi. Na realidade, eu comecei a ter convívio com os espíritos, mais ou menos assim, na idade dos 13 anos, mais ou menos, 14 anos, foi quando eu comecei a ver espíritos, falar com espíritos, mas eu entrei dentro do espiritismo mesmo, assim, eu fui dentro dessa idade dos 13 até os 20 e poucos anos, eu fui só uma simpatizante, mas depois eu me tornei uma adepta mesmo e me tornei uma médium e fui discipulada durante 2 anos em Pedro Leopoldo, na cidade de Pedro Leopoldo. Por que a senhora foi para Pedro Leopoldo? Na ocasião, eu tinha um guia.
E Pedro ele... Leopoldo, antes, interrompendo, para quem não conhece, é uma região aqui metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade que fica muito próxima aqui de BH. E Pedro Leopoldo, inclusive, é uma cidade que teve um grande envolvimento de uma referência espírita. Sim, né? exatamente. E aí a senhora tinha um guia, pode continuar? E esse guia nos levou a um centro espírita e lá, com a liderança daquele centro espírita, fomos estudando sobre o kardecismo, sobre o espiritismo, desenvolvemos a mediunidade e aprendi tudo de espiritismo ali. Se desenvolveu bastante ali. Dali, a senhora já virou uma médium ou já era uma médium? Como que funciona isso? Você fez uma pergunta muito importante e um pouco engraçada, tá? Porque todo mundo que vai num centro espírita, você que está me ouvindo agora, você deve saber disso. Se você já pisou num centro espírita, a primeira coisa que vão dizer para você é que você é um médium. Então, eu não sei se eu respondo essa pergunta para você, porque já me falaram que eu era uma médium quando eu estava lá, ou por causa das experiências que eu tinha sobrenatural com os espíritos, ou porque eu estudei a mediunidade, eu não sei o que te falar. Mas o dia que eu pisei no centro espírita, falaram que eu era uma médium. Ah, tá. E a senhora tinha umas experiências, né? Tinha essas Porque experiências. a pessoa que não tem conhecimento de causa, ela entende que o médium já é um cargo mais avançado dentro do espiritismo. Então a senhora não tem nada a ver isso, né? Pisou, já é um médium. Você entrou num centro espírita, a primeira coisa que vão te dizer, você é uma médium. Mas a senhora teve experiências Eu tive experiência. nessa área. Nessa área. Conta pro pessoal de casa que experiências que eram essa. Bom, o meu pai, nós vamos falar nos próximos blocos sobre o filme que nós produzimos e está sendo lançado aqui na cidade de Belo Horizonte e no mundo. O meu pai, ele esfregou a minha cabeça no asfalto. Eu tinha uma idade de mais ou menos de uns 10, 12 anos, assim, eu não lembro exatamente o período que foi da minha idade cronológica. Mas quando ele fez isso, houve uma lesão no meu cérebro. E a partir desse momento eu passei a ter essas visões. Veja bem, naquela época não tinha diagnóstico para esse tipo de isquemia que havia, que interferia na personalidade das pessoas para ela ver o sobrenatural. Então todo mundo que via espírito era médium. Todo mundo que tinha alguma conexão, assim, uma sensibilidade maior, diferenciada, eram médiuns. E foi a partir disso que eu passei a ter essas experiências reais mesmo. Eu passei a ser internada numa clínica, inicialmente, para espíritas. Naquela época havia hospitais para médiuns. Então, nessa clínica eu fiz todos os tipos de exames, né? E ainda, essa isquemia, esse tipo de isquemia, não tínhamos aparelhos, né, clínicos para detectar identificar essa anomalia clínica. Hoje tem, hoje existe, né, nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil como está o avanço aqui da medicina, mas nos Estados Unidos, por exemplo, se fosse hoje, eu iria ter um diagnóstico que me dava a capacidade de ver esses espíritos, de ver no sobrenatural, né? E depois, então, como eu disse, aos 20 anos, eu passei a aprimorar aquilo que eu já fazia, que é o desenvolver a mediunidade. É você estar numa mesa, né, com os médiuns, no centro espírita, e eles começam a instigar a você colocar para fora, né, aquilo que está dentro de você, o que está na sua mente. Então a senhora vai segurar um pouquinho aí. Você de casa já observou que o assunto é um assunto complexo, um assunto cheio de novidades, que pode te mostrar que a única e verdadeira verdade está na palavra de Deus. Até o nosso próximo bloco. Se você perdeu o comecinho do início desse bloco, olhe no YouTube ou no site da Igreja Getsemane. Quem é você? Sou sua filha. Minha filha nada. Chama meu marido, eu preciso falar com ele, eu quero ir embora desse lugar.
conseguiu, seu crápula! Eu tenho sonhos altos, eu tenho projetos de vida, eu ainda tenho que alcançar muitas coisas na minha vida que não vão ser parados por causa desses focos. Eu vou lutar, eu vou vencer, você vai ver. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jesus. Laura Grace, as Escrituras Sagradas nos ensinam que o parecer da glória de Deus é como fogo. Como saber a verdade? Se você nasceu de Deus, se você é filho de Deus, a expectativa de Deus é que você se pareça com Ele, é que você se pareça com Jesus Cristo, é que você tenha na sua vida, no seu caráter, os traços ou as evidências cada vez mais claras que vão indicar que você verdadeiramente nasceu de Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um bloco de nosso programa, hoje com a honra de receber o pastor Lester e a evangelista Mary Grace, uma das evangelistas que vai causar um impacto nessa terra a partir de um livro e a partir de um filme que ela fez, que está sendo divulgado agora no Brasil e no mundo. É online, né? Vai ser lançado aqui nos Estados Unidos? Não, estamos lançando por estado. Por estado. Por estado. O lançamento é a princípio no Brasil. No Brasil e em Minas Depois Gerais. vai passar. Mas hoje, como é tudo online, acaba alguém divulgando através da internet e ser um lançamento mundial. A senhora é jornalista? Sou jornalista. E a senhora formou em jornalismo aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Eu sou jornalista desde os 14 anos. Ah, desde os 14 Aham. anos. E trabalhei, atuei como jornalista nos Estados Unidos. Fui jornalista do maior jornal brasileiro fora do Brasil, que foi o Florida Review, lá em Miami. Esse jornal trabalhava com brasileiros. Com brasileiros. Né? E também fui fundadora da primeira Folha Espírita de Miami. A primeira Folha Espírita quem fundou foi a senhora. Foi. A senhora já falou que teve uma experiência, que começou a ter experiência com espíritos, aquilo desencadeou, para quem perdeu o bloco anterior, vai estar podendo ver no YouTube, através de uma agressão, foi na infância, e dali a senhora desenvolveu. Com 20 e poucos anos, a senhora começou a desenvolver isso. A senhora, inclusive, foi disciplinada por uma das maiores autoridades espíritas do Brasil e talvez do mundo. A gente não precisa citar o nome, mas quem conhece a senhora vai lembrar que foi fundadora de uma irmandade que chama, né? Centro Espírita. Um centro espírita. E foi, assim, referência e estudou muito com essa pessoa. A senhora esteve pessoalmente com ela, né? Que hoje é considerado um dos líderes do espiritismo do Brasil. A senhora desenvolveu a mediunidade de forma tão, assim, intensa que chegou a conhecer uma das maiores autoridades no Brasil do espiritismo. Né? E por que se deu isso? Eles procuraram a senhora quem procurou o desenvolvimento dessa área? Foi exatamente esse guia que tínhamos naquela ocasião, que nos levou nesse centro espírita para conhecer essa pessoa. Inclusive, eu conto esse pedaço, esse episódio aí no nosso livro. Estávamos numa mesa, no meu primeiro encontro com esse médium. O livro chama Nascido de Novo. Nascida de Novo. Estava numa mesa com ele? Estávamos numa mesa com ele na ponta, assim como você está, e nós na lateral.
E ele me dava muita atenção, falava muito comigo, me deu atenção desde o momento em que eu cheguei ali. E eu comecei a pensar, por que esse velhinho está me dando tanta atenção? Eu acabei de pensar isso, ele se virou para mim e disse, e você acha que eu sou bobo? Foi Eurípides Barçanuffi que te trouxe aqui e pediu para mim cuidar de você. Veja bem, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Sempre me fazem essa pergunta. A Bíblia fala que os espíritos imundos, que Satanás, os demônios, não escutam o nosso pensamento. Então eu quero esclarecer o seguinte, eu não era ainda uma nascida de novo, eu não era uma crente. Realmente, Paulo, ele fala exatamente como é. Quando somos um nascido de novo, somos um ungido de Deus, né? Somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, nada escuta o nosso pensamento. Que bom a senhora ter interpretado isso. Nada. Isso é uma resposta para muitas pessoas que perguntam isso. Mas enquanto você não é um salvo, você ainda é não criatura, é um filho de Deus, não é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem todas essas tendências de escutarem os demônios, escutarem seu pensamento. Funciona como se falar fosse... através do seu pensamento. Funciona como se fosse uma proteção. Isso. Então é bom você ouvir o que a Mary está falando, porque às vezes a pessoa, ela pensa que funciona de uma determinada forma e acaba divulgando aquilo sem ter conhecimento de causa. A senhora conheceu isso e ouviu isso acontecendo. Isso, né? Isso foi no dia que eu conheci, né, essa pessoa da qual você me perguntou. E eu fiquei assim admirada, porque Eurípides Barçanuffi era o mentor do centro espírita da cidade que eu morava antes. Era uma coisa que não tinha, ele não tinha nem conhecimento. Não tinha era um nem conhecimento. É. Você está entendendo? Assim, então, essa foi a primeira introdução que eu tive com esse médium que me discipulou durante 2 anos. A senhora teve oportunidades assim grandiosas, se desenvolveu nisso, conheceu muita coisa a respeito do espiritismo. Sim. Veja bem, nós não somos aqui perseguidores dos espíritas. Não concordamos com o espiritismo, mas amamos você que é espírita. Inclusive, nós estamos aqui apresentando para você uma oportunidade de conhecer a verdade, que muitas vezes é bloqueada, pois um pastor está falando do espiritismo, é diferente de uma ex-médium está falando do espiritismo. Está falando do que aconteceu na vida dela. Você conheceu então Jesus. Sim. Essa é a parte que muita gente de casa está querendo entender. Como que uma autoridade, uma outra religião, que viveu coisas que são totalmente contrárias ao que a gente aprende, às vezes, na Bíblia, né? Na maioria dos casos, a gente aprende coisas da palavra de Deus que são totalmente diferenciadas do que você viveu. E como foi esse encontro com Jesus? Essa é a pergunta mais maravilhosa do dia. Quando eu era criança, aos 6 aninhos de idade, uma vizinha nos levou a uma igreja evangélica, né? Na época nós falávamos crentes, e eu me maravilhei com Jesus. Fiquei apaixonada por Jesus, eu amava Jesus. Eu era a única da minha casa. A semente foi plantada. Exatamente isso. Naquele tempo, naquela época, a sementinha de Jesus foi plantada dentro de mim. O amor de Jesus, o carinho de Jesus, mesmo que mais tarde, né, eu me desviei dos caminhos de Jesus, me desviei assim. É impossível fazer essa entrevista sem falar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade e assumo a responsabilidade de estar falando a verdade para você. Quando eu fui para o Espiritismo, ali tinha o capítulo de João 3, bem explícito no Evangelho segundo o Espiritismo, que se não reencarnássemos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, nós nunca iríamos chegar a Deus nem a Jesus. Então foi uma interpretação, na época, assim, no meu intelecto, que podia estar alguma coisa errada com os crentes. Que Jesus não estava ali com os crentes, porque ali na palavra mesmo de Jesus estava falando, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus.
E algumas traduções diz os céus ou não verá Deus. Então, isso cria uma dúvida, né? Assim, mas, veja bem, ali naquele evangelho, segundo o Espiritismo, não tem o restante da palavra. Porque quando você segue lendo a palavra, você vai chegando lá pelo versículo 11, o versículo 12, que não está nesse evangelho segundo o Espiritismo, que o próprio Deus diz, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. Isso é uma oportunidade que você está tendo singular. Uma mulher que conheceu os dois lados está falando com você que o único Salvador é Cristo. E com Ele, você não precisa ficar preocupado em nascer de novo, em morrer de novo, em nascer de novo, em morrer de novo. Basta que você morra para o passado e nasça em Cristo apenas uma vez. Até o nosso próximo bloco. Hoje nós estamos até emocionados de estar entrevistando e tendo essa oportunidade. Chame as pessoas que estão em sua volta, os seus vizinhos, para ouvir essa palavra. Eu tenho sonhos altos, eu tenho projetos de vida, eu ainda tenho que alcançar muitas coisas na minha vida que não vão ser parados por causa desses focos. Tava ótima no programa, tava agarrada com ela, Jesus. Olá, seja abençoado em mais um bloco, depois de ter visto aí essa experiência que está nos emocionando e impactando de uma pessoa que chegou aos mais altos níveis da questão do espiritismo, né? E logo depois viu a verdade. A verdade é Jesus, pois Jesus não veio ao mundo para condená-lo, e sim para salvar aqueles que estão aqui. Irmã, evangelista Mary Grace, a senhora voltou para Jesus nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aí nasceu o livro? Sim, 5 anos após a minha conversão, e nós publicamos o livro, foi em 1999, aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. E aí virou uma febre, um best-seller, vendeu e foi divulgado pelo Brasil inteiro. Sim, e inclusive nós temos a referência na contracapa do livro do pastor Márcio Valadão e do pastor Jorge Linhares. Eu vi aqui a referência dos dois aqui, que são hoje uma das as maiores referências no evangelismo no Brasil, dentre as maiores referências líderes, do evangelismo. Né? Exatamente. Líderes e autoridade, né, aqui no Brasil. A gente deixou caladinho o tempo todo um pastor abençoado que vai impactar também nossa vida. Como foi que a senhora conheceu essa bênção, o pastor Lester? Quando eu descobri a verdade que liberta, eu disse, depois de 16 anos no Espiritismo, eu disse, nunca mais ninguém vai me enganar. E propus no meu coração de ir para um seminário, aprender mesmo a Bíblia. Eu queria, né, aprender tudo da palavra, e lá, nesse seminário que foi o Rhema Bible Training Center, em Oklahoma, do Kenneth Hagin, que conheci meu esposo ali. Olá, pastor. Oi. Deixe um recado para as pessoas que estão em casa sobre quem é você. My name is Pastor Lester Hughes. O meu nome é pastor Lester I'm Hughes. an apostle to the nation of Brazil. Eu sou um apóstolo para a nação do Brasil. I pastored in the United States for over 17 years. Eu pastoreei nos Estados Unidos por mais de 17 anos. I was the pastor of Oakland Christian Center, Era o pastor do Oakland Christian which Center, I established quite a number of years ago. que eu havia estabelecido há muitos anos atrás. We had a large alcoholic and drug recovery facility. Tivemos uma grande casa de recuperação And for people that had
challenges with drugs and alcohol. para pessoas que tinham desafios com o álcool e com as drogas. Thousands, literally hundreds of people went through our facility. Milhares, centenas de pessoas passaram por nós. And many of them are great pastors today. E hoje, muitos e muitos são grandes pastores hoje. God has used me in several specific areas, Deus tem me usado em algumas áreas, in faith, healing, and prosperity, na palavra da fé, cura e prosperidade, and emphasizing the power of the Holy Ghost. e com enfatização do poder do Espírito Santo. Even in these latter years of my life, God has blessed me to become a screenwriter. E nesses últimos dias da minha vida, Deus está me abençoando para ser um escritor de roteiro. And we're preparing to produce an awesome movie concerning the Azusa revival that took place in 1906. E nós estamos agora nos preparando para produzir um grande filme que é sobre a história do movimento Azusa que aconteceu em 1906. Some of the greatest miracles that ever occurred in the world happened during the Azusa revival. Um dos grandes milagres que aconteceu no mundo foi no avivamento do Azusa de 1906. One night a guy came in with one arm, Uma noite uma pessoa veio com um ombro, and, veio só com um braço, and the pastor William Seymour, e o pastor William Seymour, he slapped the guy on the shoulder. ele bateu no ombro daquela He pessoa. said, "For the glory of God, Ele disse, para a glória de I Deus, command a new limb to grow out on that shoulder." eu comando que um novo braço se crie nesse ombro. And while the people were watching, Enquanto as pessoas viam, a bone came out of that shoulder. um osso veio daquele And meat ombro. began to form around it. E a carne começou a se And a formar em hand volta. formed. E uma mão se And formou. the man had a new limb and a new hand before he left the church that E night. antes que ele saiu da igreja naquela noite, ele saiu com um braço novo e uma nova mão. Another night, a guy came in with one leg. E numa outra noite, uma pessoa veio só com uma perna. He had a wooden leg on the other side. Ele tinha uma perna de pau do The outro lado. pastor asked him, "Why did you come here?" E o pastor perguntou, o que você veio He fazer? said, "I've got gangrene around this wooden leg, and I believe God can heal it." Ele disse, eu tenho gangrena nessa perna aqui, creio que Deus pode curá-lo. He said, "It would be a little hard for God to heal that with that wooden leg on there." Ele disse, vai ser difícil para Deus curar com uma perna de pau aí no lugar. So the man removed the one leg. Então, o homem removeu aquela perna And de the pau. pastor said, "For the glory of God, E o pastor disse, para a glória de Deus, I command a new limb to grow out on that leg." eu comando que uma nova perna cresça aí. And while the people were watching, Enquanto as pessoas olhavam, a bone came out of that stub, um osso saiu dali das coxas and dele. meat began to form around it, E carne começou a se and a formar. foot formed. E um pé se formou. And the man had a new limb and a new foot before he left the church that E night. antes que ele saísse da igreja naquela noite, People ask the question many times, where are those miracles today? as pessoas perguntam, onde que estão esses milagres hoje? Well, I want to tell you something today. Eu quero te dizer algo The hoje. same power that existed during that revival, O mesmo poder que havia naquele the avivamento, same God who was at that revival, o mesmo Deus que estava naquele is avivamento, here today. está aqui Aleluia. hoje. And that same power is available to heal. E esse mesmo poder está disponível para te curar. But many people have challenges receiving their healing from God. Mas muitas pessoas têm desafios em até receber cura de Deus. So you might ask the question today, Você pode estar fazendo uma pergunta how hoje. do I receive my healing? Como eu recebo minha cura? I know God's going to heal me. Eu sei que Deus vai me curar. Well, I want to tell you two important things today. Eu quero te falar duas coisas importantes First hoje. of all, Primeiro, God's not going to heal you. Deus não vai te curar. You say He's not going to heal me, Pastor? Você fala, pastor, ele não vai me curar então? No, He's not going to heal you. Não, ele não vai te curar. You say, oh, Pastor, why is He not going to heal me? E você fala, pastor, por que ele não vai me curar? Because the Bible says, Porque a Bíblia by the diz stripes of Jesus Christ, que pelas pisaduras de Jesus Cristo, you were healed. você já está curado. Aleluia. So what does that mean? O que isso significa? You're already healed. Você já está curado. Jesus already made the provisions for you. Jesus já deu essa provisão para você. All you have to do is believe and receive it.
tudo que você tem que fazer é de crer nisso e receber. You say, is it that simple, Pastor? Então você diz, isso é simples assim, pastor? Yes, you can declare right now. Sim, você pode declarar I agora. receive my healing Eu recebo minha cura in the name of Jesus. no nome de Jesus. And if you believe it, E se você crer, just like Jesus told those many people, como Jesus disse àquelas pessoas, it will be to you according to what you believe. vai ser a você como você crê. So receive in the Então name of recebe no Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Ficou calado, mas quando falou, entregou para você um recado de Jesus. Hoje nasceu um filme. O filme, qual é o nome do filme que vai ser lançado? Nascida de novo. Nascida de Novo, o mesmo nome do livro. Está hoje em todos os cinemas. Vamos estar em todos os cinemas. Começamos com poucos cinemas, mas cremos que até o final dessa semana vamos estar em todos os Em cinemas. nome de Jesus isso acontecerá. Tem algum site, um telefone, algum contato que a senhora queira dar? Sim, você pode acessar o www.nascidadenovo.com.br. Fala de novo que vai aparecer escrito debaixo da senhora aí. Tá. É o www.nascidadenovo.com.br. Como sempre, não poderíamos deixar, pois vai passar agora no final desse bloco um trailer desse filme, como passou no bloco anterior. Não poderíamos deixar a palavra de lado. E você vai seguir comigo depois dessa revelação que tivemos aqui sobre cura e milagres e sobre a transformação de uma mulher que esteve presa a uma certa situação, a um conhecimento e depois encontrou a liberdade em Cristo Jesus. A palavra hoje se encontra em Lucas 12, a partir do versículo 1. Acompanha comigo. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou o oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, Jesus falando com aquela população, aquela multidão ali, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Essa palavra deixa claro, pastor, evangelista e pastor Lester, que a revelação é como o senhor agora acabou de entregar. A revelação é espiritual. Nada que está relacionado ao Evangelho de Cristo está oculto. Às vezes a gente conhece alguns lugares que falam ocultismo, o oculto, o secreto. Não, Jesus está aí apresentando a sua verdade, a sua vida, para transformar a sua realidade. Como um dia transformou a dessa mulher, que hoje é referência para o mundo, junto com o pastor, seu marido, em libertação, cura e salvação. Seja também uma ferramenta, fale de Jesus, plante sementes, como um dia foi plantado na vida dela quando ela tinha 6 anos. Plante sementes do Evangelho de Cristo. Apresente para as pessoas não uma palavra editada, apresente para as pessoas uma palavra verdadeira e íntegra na sua realidade de Jesus. Deus abençoe, fique aí com o nosso bloco. Muito obrigado, pastora, muito obrigado, pastor. E para encerrar o nosso programa hoje, não poderíamos deixar o jargão da nossa palavra. Eu sou Getsemane. E você, pastora? Eu também sou Getsemane e serva do Senhor Jesus. Eu sei Getsemane e eu servo de Jesus. Aleluia! Foi. Getsemane, servos de Jesus. Ficou em inglês para você traduzir. Até o nosso próximo programa. Dá uma oportunidade para Jesus Cristo mudar a história da tua vida. Eu já criei nisso, sabe? Já criei nessa história de que Jesus morreu por mim, de que meus pecados já foram pagos. Mas eu acho que Deus é um Deus justo e eu acho que isso seria uma injustiça. How do you feel about God?
I believe in God. But I believe in spirits too. What is the spirits? Ghosts everywhere.